Olá, seja bem-vindo a esse programa de evangelização, seja bem-vindo. Meu nome é Fábio, sou membro da comunidade da Paróquia Santo Expedito aqui de Avaré. E esse programa tem a finalidade de levar você a palavra de Deus, dividir um pouco, compartilhar a palavra de Deus, aquilo que a gente vai refletir nesse sábado, tudo bem? Então a gente vai refletir em cima da liturgia diária, vamos refletir a passagem de hoje, que se encontra já dentro do tempo quaresmal. Na quarta-feira passada a gente iniciou a quaresma, a quarta-feira de cinzas. É um tempo de penitência, de oração e de caridade. Então, vamos fazer a leitura da liturgia de hoje e vamos meditar em cima dela. Tudo bem? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, do vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A primeira leitura se encontra no livro de Isaías, capítulo 58, versículo do 9 ao 14. O salmo responsorial é o 85 e o evangelho se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 32. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida, e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos, nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus:
Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, na primeira leitura, Deus convida de forma particular, mas também de forma comunitária, a comunidade a abandonar a opressão, a abandonar a maledicência, a falar mal do próximo. Então, o Senhor está nos chamando a uma atitude de conversão pessoal, para nós deixarmos a opressão. Nessa semana, nós meditamos também no que é o jejum agradável a Deus. E a palavra dizia que o jejum que agrada a Deus é aquele que retira o jugo sobre o próximo. Então, o Senhor nos chama muitas vezes a essa conversão pessoal que nos leva a ver se nós estamos impondo um jugo sobre o próximo. Se nós estamos impondo uma condição, se nós estamos impondo um fardo que esteja oprimindo aquele que é nosso semelhante, que é o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Né? Nosso próximo, como diz Jesus, pode ser aquele que a gente menos gosta, mas também pode ser aquele que está mais próximo de nós, como um parente ou um ente querido que a gente tenha. Então o Senhor nos chama a não oprimir, a não ter hábitos autoritários, a não ter linguagem maldosa. Então o Senhor nos chama a essa conversão de deixar a maledicência, de deixar a falação. Quantas vezes a gente se reúne com os nossos familiares e em vez de falar boas coisas, falar aquilo que edifica, a gente acaba fazendo uma fofoca, acaba fazendo uma maledicência. E assim também, às vezes, na comunidade, na igreja, a gente pensa, não, vamos lá rezar, e de repente chega aquele irmãozinho que vem com aquela fofoquinha e dá aquela pimentada. Então o Senhor nos chama, nos convida a abandonar essas atitudes. E nos chama a largar tudo aquilo que seja opressão. Então o Senhor nos chama a fazer o bem ao próximo. Né? E Ele nos promete que se nós deixarmos de fazer o mal, se nós deixarmos a maledicência de falar mal do outro, converter nossas atitudes, de ter atitudes ruins para com o próximo, Ele promete que Ele vai restaurar nossas forças, Ele promete que vai estar conosco, Ele nos promete que vai nos conceder a graça da vida. E também no final do livro de Isaías, ele vem nos falando sobre a santificação do sábado. Porque muitas vezes, o que era o sábado para o povo judeu? Era o dia de descanso. Só que muitas vezes, o dia de descanso, por muitos, era praticado já não se descansava. Muitas vezes estava se negociando, estava trabalhando, estava vendendo, estava comerciando. Ou quando estava descansando, já estava pensando no próximo dia. O que eu vou fazer para ganhar no próximo dia? Qual que vai ser minha atitude? Como que eu vou conseguir lucrar mais? Então, já no sábado, se aquela pessoa descansasse, ela já estava pensando o que ia fazer no próximo. Então, o Senhor chama a atenção para santificar o dia de sábado. É um dia que a gente deve buscar a Deus. Hoje, para nós cristãos, nós que somos católicos cristãos, para nós, o dia de descanso é o domingo. Talvez você que está me acompanhando, não sei se é de outra religião, talvez seja o sábado, o dia que você busca Deus, mas o importante é que esse dia seja santificado. O importante é que esse dia você não pense no seu trabalho, não pense no seu ganha-pão, não pense como você vai ganhar mais dinheiro, não pense como você vai estar negociando. Pense em santificá-lo, pense em honrar a Deus nesse dia. Pense em separar um tempo para Ele. E Jesus nos mostra no Evangelho como Ele santificava o sábado. E o sábado era santificado fazendo o bem. Quantas vezes Jesus ia pregar na sinagoga e lá tinha alguém que precisava de uma cura, né? Teve aquele caso que tinha um homem da mão seca, Jesus cura dentro do templo, num dia de sábado, diante dos fariseus, diante daqueles que entendiam, que achavam que compreendiam
a lei de Deus. Então, o sábado é um dia para a santificação. O domingo que nós separamos para o Senhor é um dia em que a gente deve buscar Ele na oração, deve buscar Ele fazendo bem ao próximo também. Esse é o nosso chamado. Então, santificar o sábado é a gente tirar o olho de nós mesmos e olharmos para Deus e para o próximo. É o dia que a gente pode tirar para estar com a nossa família também, para estar com os nossos filhos. Se você tem criança pequena, você poder brincar com seus filhos, poder se divertir com eles, tirar um tempo para eles. Bom? E no evangelho de hoje a gente vê o chamado de Jesus a Levi, né, a Mateus. E a gente vê que esse chamado foi um chamado bem polêmico, porque Jesus era considerado mestre, era considerado um rabi, alguém que conhecia da palavra de Deus. E aí os fariseus veem aquela situação dele chamar, depois do chamado de Levi, Levi aceita o chamado de Jesus. Ele se levanta daquela situação de pecado que ele se encontrava, daquela situação de exploração do povo, daquela posição social que ele tinha para seguir o mestre. E aí ele faz um banquete, ele dá um banquete aos seus amigos, porque a experiência de libertação que ele experimentou com Cristo, ele queria que seus amigos também experimentassem. E quem eram seus amigos? Seus amigos era Laia. Era Laia, era o que havia de pior naquela época. Eram aqueles que eram desprezados pelo povo, porque eles tinham a fama de roubarem o povo. Além de cobrar o imposto que era devido ao imperador da época, eles muitas vezes cobravam a mais para poder embolsar também e conseguirem adquirir riqueza. Então eles eram desprezados. Imagina Jesus sentado com Bolsonaro e toda aquela equipe de político. Era isso. Jesus estava ali. Aí eu ia falar para Jesus, Jesus é da direita, Jesus é da esquerda, ia começar um monte de julgamento. É o que aconteceu naquela época. Jesus sentou com as piores pessoas que tinham. Mas Jesus tinha um objetivo claro, que não era se familiarizar com a direita, nem com a esquerda, nem com o centro, nem com a frente, nem com o de trás. A intenção de Cristo era a conversão. Era que as pessoas largassem o mau caminho que estavam e se endireitassem. Tanto é que, pelo olhar daqueles que julgavam, Jesus dá uma resposta que foi tiro reto, né? Eu vim chamar os pecadores e não, né? E não os justos, né? Eu vim chamar aqueles que precisam de médicos. Eu vim chamar aqueles que precisam de médicos. É aquele que está doente que precisa de médico e não são, né? Então, muitas vezes nós que estamos na igreja e vemos uma pessoa nova chegando, né, e a gente conhece um pouco da história daquela pessoa, a gente pensa, aquele lá não vai durar muito tempo. Esse daí, olha, não tem jeito, o que ele está fazendo aqui? Né? Começa os olhares de julgamento. Só que o trabalho de Jesus não é exterior. Infelizmente, o rosto seu, você pode até mudar a aparência na questão de alegria, demonstrar uma alegria, né, externa. Mas Jesus não faz plástica, né? Aquela cara feia que a pessoa tem, ela vai com aquela cara feia mesmo. Não tem jeito. Mas Jesus trabalha no coração, né? Jesus faz um trabalho interior. Então, Jesus quer mudar as atitudes, né, a forma de pensar da pessoa. E essa era a intenção de Cristo ao sentar à mesa com os publicanos, com os cobradores de impostos, com aqueles que roubavam o povo. A intenção era levar a conversão. Era fazer a diferença em meio àquela situação social que eles viviam. Então, nós somos chamados também a essa conversão. Nós que estamos fora, nós somos chamados a caminhar com Cristo e descobrir a alegria do Evangelho, a alegria que existe em caminhar com Cristo. Porque é isso que Deus promete
na primeira leitura. Ele promete alegria, ele promete felicidade se você parar de pensar em seus negócios, parar de pensar somente em si e olhar para ele. Então, nós somos chamados a essa conversão. Então, muitas vezes a gente que já está na igreja, muitas vezes a gente some um pouco o papel do fariseu, que julga, que olha, que analisa. Então, nós somos chamados hoje por Cristo a abandonar esse olhar de julgamento e olhar para aquilo que deve ser mudado dentro de nós. Aquilo que existe de miséria, aquilo que existe de que não está são dentro de nós e que precisa da ação do médico, o médico das almas. O médico que faz uma cura, uma restauração interior e faz a diferença em nossa vida. Então esse é o chamado. E aquele que está no pecado, que se considera pecador e sabe que é um pecador mesmo, Jesus chama a vida nova. Jesus chama você a largar esse posto de pecador, como fez Levi. Ele se levantou. A atitude de se levantar do seu posto, do seu cargo, significa que ele abandonou tudo que ele tinha. Ele abandonou os seus pensamentos, ele abandonou os julgamentos, porque se Levi ficasse preso àquilo que as pessoas iam achar dele, ele já era julgado. Né? Ele já era julgado como um pecador. Talvez para Levi fosse até mais fácil ficar na dele ali e ser julgado mesmo como um ladrão, como uma pessoa que rouba o povo e não ter atitude nenhuma. Talvez para Levi fosse mais fácil ficar nessa condição do que encarar o olhar das pessoas vendo ele caminhando com Jesus. Vendo ele buscando uma vida nova. Vendo ele tendo uma atitude diferente da maioria das pessoas. Então, nós somos chamados a ter essa coragem de Levi. E essa coragem vem quando a gente ouve a voz do Mestre a nos chamar, a mergulhar em águas mais profundas, a ter uma vida de uma oração mais intensa, a ter uma vida em que nós temos uma atitude de caridade maior para com o próximo, começando por aqueles que estão de casa. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é uma pessoa que demonstra muito bem essa busca pela conversão. Né? Santa Teresinha não foi uma pessoa que teve grandes atitudes missionárias, grandes atitudes em favor da humanidade, no sentido de ativista social. Só que nas suas pequenas atitudes, ela fez a diferença no mundo e hoje é considerada a padroeira dos missionários. Porque Santa Teresinha do Menino Jesus, ela reconhecia sua limitação e nas pequenas atitudes do dia, ela oferecia pequenos sacrifícios a Deus. Por exemplo, a forma como ela sentava na cadeira, ela oferecia a Deus em forma de sacrifício. Santa Teresinha do Menino Jesus acabava até confundindo até aqueles que eram seus inimigos. Tinha uma irmã dentro do convento que ela não curtia muito, não gostava muito. E era a pessoa que ela mais demonstrava alegria, que ela era uma pessoa mais simpática, era com aquela pessoa que ela menos gostava, que ela demonstrava mais caridade. E a irmã achava que ela era mais amada. Então, nas pequenas atitudes, com aqueles que conviviam com ela dentro do convento, ela conseguiu buscar essa santidade, ela conseguiu buscar essa conversão diária. Então nós também podemos, mesmo que nós não sejamos ativistas sociais, que nós não saímos da nossa casa evangelizando e pregando o evangelho para todo lado, nós podemos fazer a diferença na nossa família, na nossa casa, pelas atitudes que tomamos. Como diz a primeira leitura do livro de Isaías. Deixais os hábitos autoritários e a linguagem maldosa. Vamos iniciar da nossa casa. Vamos deixar de ser rude dentro da nossa casa. Se você olhar, aqueles que foram chamados por Jesus eram pessoas rudes. Eram pessoas simples. Não eram doutores, não eram fariseus. Aliás, o primeiro
fariseu que eu tenho na memória que foi chamado por Jesus, o primeiro sábio, o primeiro que pode ser considerado um doutor, foi Paulo, que foi uma explosão, mas porque ele soube reconhecer os seus erros, o seu pecado, ouviu o chamado de Cristo e teve a sua conversão. Então, Jesus chama aqueles que têm a coragem de olhar para si e reconhecer os seus erros, que têm a coragem de largar as atitudes antigas, de caminhar na fé, na busca de ser uma pessoa melhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Eu peço que você feche seus olhos, que nesse momento você possa também fazer esse momento de oração. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor venha nos curando e nos libertando das atitudes que nós tomamos para com o próximo e que nós acabamos oprimindo aquele que está ao nosso redor, oprimindo aqueles que estão dentro da nossa comunidade, dentro da nossa vida. Libertai, Senhor, nosso coração dessa linguagem maldosa, libertai nosso coração da fofoca, da maledicência. Cura e liberta a nossa vida, Senhor, para que nós tenhamos vida plena em Ti, como Tu prometeste na Tua palavra. Para que nós possamos experimentar a Tua força, a Tua graça, nos sustentando, nos auxiliando, Senhor. Nós necessitamos dessa redenção, nós necessitamos dessa cura, nós necessitamos, Senhor, de reconhecer os nossos erros, de reconhecer os nossos pecados e não virarmos juiz da história do próximo, mas sermos, Senhor, conscientes que nós somos debilitados, que nós necessitamos da Tua ação como um médico em nossa vida. Venha nos curar, Senhor, venha nos libertar desse olhar pesado que temos para com o próximo. Nos conceda a graça de termos atitude de caridade, de termos atitude de bondade, de ter um olhar recíproco, de ter uma atitude verdadeira de desejar o bem, de fazer o bem ao próximo, Senhor. Cura e liberta o nosso coração de todo olhar a nós mesmos, desse olhar que não consegue ver a Ti, não consegue buscar a Tua presença, não consegue buscar a Tua face, que não busca a Ti, Senhor, nem no sábado, nem no domingo. O dia reservado ao Senhor, muitas vezes nós passamos o domingo no descanso, pensando já no próximo dia, o que a gente vai fazer no nosso trabalho. Ou passamos o domingo só se divertindo, e não que a diversão não seja importante, mas nós muitas vezes não olhamos para Ti, não reservamos um tempo para ir até a igreja, para irmos até a missa, para podermos participar da Eucaristia, para recebê-lo, para escutar a Tua palavra, para experimentar a Tua presença, experimentar o Teu amor. Não reservamos um tempo para Ti, muitas vezes, Senhor, no nosso dia, para poder orar e buscar a Tua face, Senhor. Nos conceda, Senhor, a graça de receber esse chamado interior, como o Senhor fez esse chamado a Mateus, e ele conseguiu sair de si mesmo, conseguiu se levantar, conseguiu ter uma vida nova. E teve a coragem de chamar os seus amigos, e teve a coragem de demonstrar para o mundo que ele não se importava mais com os julgamentos que as pessoas faziam dele, porque ele estava em Ti e ele era uma nova criatura. Age em nós, Senhor, pela ação do Teu Espírito, pela ação do Espírito Santo, essa mudança, essa conversão, essa cura, essa libertação que é necessária para que nós possamos ter vida nova em Ti, para que nós possamos ter coragem de viver a nossa fé, de se entregar a Ti, de reconhecer os nossos erros, nossas limitações, de ter uma atitude de conversão, uma atitude para a vida nova. Obrigado, Senhor, pela Tua ação, obrigado pela Tua cura, obrigado pela Tua libertação na nossa vida, no nosso cotidiano. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu agradeço a sua presença. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, compartilhe este canal que tem por objetivo levar a palavra de Deus à sua casa, à sua família. Deus te abençoe. Estivemos reunidos e permaneceremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço e até a próxima.